Helena vivia uma vida aparentemente perfeita ao lado de Ricardo, seu marido há 8 anos, até descobrir da pior forma possível que ele mantinha um caso com Carla, sua irmã mais nova. Devastada pela dupla traição, Helena desapareceu sem deixar rastros, carregando consigo apenas a dor e a promessa de nunca mais voltar. 2 anos depois, ela retorna completamente transformada. Não mais como a mulher frágil que partiu, mas como a nova herdeira de um império empresarial que ninguém esperava. Agora, Helena precisa enfrentar seu passado, reconquistar seu lugar e mostrar para todos que a subestimaram qual é o verdadeiro preço da traição. Helena segurou firme a alça da bolsa de couro enquanto observava a fachada imponente do edifício comercial através do vidro fumê do carro. 2 anos. 2 longos anos desde que havia pisado naquela cidade pela última vez, carregando apenas a roupa do corpo e o coração despedaçado. Agora estava ali novamente, mas não era mais a mesma mulher. Senhora Mendes, chegamos ao destino, anunciou o motorista, ajustando o retrovisor para encará-la. Obrigada, Paulo. Pode me aguardar aqui, respondeu Helena, sua voz soando mais firme do que se sentia por dentro. Ela respirou fundo antes de abrir a porta. O calor de São Paulo a atingiu imediatamente, misturado aos sons familiares da Avenida Paulista. Alguns pedestres viraram o rosto em sua direção. Afinal, não era todo dia que se via uma BMW blindada parar em frente àquele prédio empresarial, especialmente com uma mulher elegantemente vestida descendo dela como se fosse dona do lugar. E era exatamente isso que ela havia se tornado. Helena ajustou o blazer azul marinho Armani e caminhou em direção à entrada principal, seus saltos ecoando no mármore do lobby. O segurança a cumprimentou respeitosamente, já instruído sobre sua chegada. No elevador, ela observou seu reflexo no espelho polido. Os cabelos agora eram mais curtos, num corte Chanel que emoldurava seu rosto de forma sofisticada. A maquiagem era impecável, mas não conseguia esconder completamente o brilho determinado em seus olhos castanhos. Um brilho que não existia antes de sua partida. O 23º andar. Escritório da construtora Almeida em Associados. A mesma empresa onde havia trabalhado como secretária executiva por 3 anos antes de se casar com Ricardo e abandonar a carreira para se dedicar ao lar. Como havia sido ingênua em acreditar que aquela seria sua realização. Bom dia, tenho reunião marcada com o Sr. Almeida às 10 horas, disse ela à recepcionista, uma jovem de não mais que 25 anos que a olhou com curiosidade. Seu nome, por favor? Helena Mendes. A recepcionista consultou a agenda no computador, franzindo ligeiramente a testa. Desculpe, mas aqui consta Helena. Santana? Mendes é meu nome de solteira. Voltei a usá-lo, explicou Helena com um sorriso que não chegou aos olhos. Ah, entendi. O Sr. Almeida está esperando. Por favor, me acompanhe. Enquanto caminhava pelos corredores que conhecia tão bem, Helena sentiu uma mistura estranha de nostalgia e determinação. Algumas pessoas a reconheceram, sussurrando entre si com expressões de surpresa. Ela manteve a postura ereta, cumprimentando educadamente aqueles que cruzaram seu caminho. Roberto Almeida a recebeu de pé atrás da mesa de mogno, seu rosto revelando uma mistura de curiosidade e respeito que ela jamais havia visto dirigido a ela antes. Aos 60 anos, o empresário era conhecido por sua perspicácia nos negócios e por raramente demonstrar emoções. Helena, que surpresa vê-la novamente, disse ele, estendendo a mão. Por favor, sente-se. Posso oferecer um café? Obrigada, Sr. Almeida. Um café seria ótimo. Ele gesticulou para a secretária, que imediatamente providenciou a bebida. Helena cruzou as pernas e aguardou, saboreando o momento de suspense que havia criado. Devo confessar que sua ligação me deixou bastante intrigado, começou Roberto, acomodando-se na poltrona. Você disse que tinha uma proposta de negócios para me fazer. É verdade, confirmou Helena, abrindo a pasta que trouxera. Mas antes,
Gostaria de perguntar como andam os projetos da empresa. Sei que vocês têm enfrentado alguns desafios recentemente. Roberto suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Não vou mentir, Helena. Os últimos 2 anos foram difíceis. Perdemos alguns contratos importantes, tivemos problemas com fornecedores. A concorrência tem sido feroz, especialmente com essas construtoras menores, oferecendo preços impossíveis de competir. E a construtora Fernandes, como tem se saído contra vocês? O nome saiu naturalmente dos lábios de Helena, embora ela soubesse exatamente o estrago que causaria. Roberto franziu o senho, claramente surpreso com a pergunta. A Fernandes? Como você sabe sobre... Bem, eles têm sido nosso principal concorrente no último ano. Ricardo Fernandes é um empresário agressivo, devo admitir. Tem conseguido alguns contratos que tradicionalmente seriam nossos. Helena assentiu, fingindo processar a informação pela primeira vez. Na verdade, ela sabia exatamente como Ricardo havia conseguido aqueles contratos. Sabia dos métodos questionáveis, dos subornos disfarçados de consultoria, das alianças duvidosas. Havia passado os últimos 2 anos investigando meticulosamente cada movimento do ex-marido e da empresa que ele havia herdado do pai. E se eu dissesse que posso resolver seus problemas de concorrência de uma vez por todas? Roberto ergueu as sobrancelhas, inclinando-se para a frente. Como assim? Helena abriu a pasta e colocou uma série de documentos sobre a mesa. Contratos, certidões, documentos legais que ela havia passado meses organizando. Senhor Almeida, eu gostaria de adquirir 45% das ações da sua empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto pegou os documentos com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente os números. Helena observou sua expressão mudar gradualmente de surpresa para incredulidade e depois para algo que parecia quase reverência. Helena, estes valores, como você conseguiu? Isso é uma longa história, respondeu ela, mantendo o tom profissional. O que importa é que tenho capital suficiente não apenas para me tornar sócia majoritária, mas também para injetar recursos na empresa e garantir que ela volte a ser a líder do mercado. Naturalmente, eu assumiria a vice-presidência executiva. Roberto continuou folheando os documentos, balançando a cabeça em descrença. Mas, Helena, você entende o que isso significa? Você estaria entrando em guerra direta com meu ex-marido? Sim, eu entendo perfeitamente. A confissão pairou no ar como uma declaração de guerra. Roberto a encarou com nova compreensão e Helena pôde ver o momento exato em que ele conectou todos os pontos. Por isso você foi embora, murmurou ele. As pessoas comentaram, mas nunca soubemos os detalhes. Prefiro não entrar nos detalhes pessoais, cortou Helena educadamente. O que posso garantir é que conheço muito bem as operações da Fernandes, seus pontos fracos e suas vulnerabilidades. Com a estratégia certa e os recursos adequados, podemos não apenas recuperar nossos contratos perdidos, mas expandir significativamente nossa participação no mercado. Roberto se recostou na cadeira, claramente processando tudo o que havia acabado de ouvir. Helena aguardou pacientemente, sabendo que havia plantado as sementes certas. Ela não estava mentindo sobre conhecer as vulnerabilidades da empresa de Ricardo. Havia sido casada com ele tempo suficiente para entender exatamente como ele conduzia os negócios. E quanto ao aspecto pessoal da situação? Perguntou Roberto cautelosamente. Minha vida pessoal não interfere nos negócios, senhor Almeida. Nunca interferiu. Ela sabia que estava sendo parcialmente desonesta. Toda aquela jogada era profundamente pessoal, mas também era profundamente profissional. Havia estudado administração e direito empresarial nos últimos 2 anos, havia construído uma rede de contatos influentes, havia aprendido tudo o que precisava saber para se tornar a executiva que sempre teve potencial para ser. Posso perguntar de onde veio esse capital? Não por desconfiança, mas por curiosidade profissional.
Helena sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no escritório, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Minha avó materna faleceu há 1 ano e meio. Ela havia investido em ações e propriedades ao longo de décadas, mas sempre foi muito discreta sobre seu patrimônio. Quando o testamento foi lido, descobri que ela havia me deixado uma fortuna considerável. Especificamente, ela havia deixado instruções para que o dinheiro fosse usado para me tornar independente e mostrar àqueles que me subestimaram do que eu era capaz. Era verdade. Dona Amélia sempre havia sido a ovelha negra da família, a mulher que havia se recusado a se casar e havia construído seu próprio império imobiliário em uma época em que isso era quase impensável para uma mulher. Helena havia sido sua neta favorita, mas nunca imaginara a extensão da herança que receberia. Sua avó era uma mulher sábia, comentou Roberto. Era mesmo. E ela tinha razão sobre as pessoas que me subestimaram. Roberto juntou os documentos e os colocou cuidadosamente de volta na mesa. Helena, preciso discutir isso com o conselho e com meus advogados, você entende? É uma proposta surpreendente. Claro! Mas, senhor Almeida, ela se inclinou ligeiramente para frente. Gostaria que soubesse que esta é minha única oferta. E ela tem prazo de validade. Quanto tempo? 72 horas. Roberto engoliu em seco. Helena sabia que estava sendo agressiva, mas também sabia que ele não tinha escolha. A empresa estava em dificuldades e ela estava oferecendo não apenas capital, mas também uma chance de derrotar o principal concorrente. Entendo. Você mudou muito, Helena. As circunstâncias me forçaram a mudar. E ela se levantou, alisando a saia. Deixarei meu cartão com sua secretária. Aguardo sua resposta até quinta-feira às 16 horas. Roberto também se levantou, estendendo novamente a mão. Foi um prazer revê-la, Helena, e devo admitir que estou impressionado. Ainda não viu nada, respondeu ela, apertando firmemente a mão dele. Enquanto caminhava de volta pelos corredores, Helena sentiu os olhares curiosos dos funcionários. Sabia que, em questão de horas, toda a cidade estaria comentando seu retorno. E em questão de dias, Ricardo saberia que ela estava de volta. Deixou o cartão com a recepcionista e desceu ao térreo, onde Paulo a aguardava ao lado do carro. Antes de entrar, ela olhou mais uma vez para o prédio e depois para a paisagem urbana de São Paulo. 2 anos atrás, havia deixado essa cidade como uma mulher destruída. Agora, estava de volta como uma força a ser reconhecida. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua assistente em Londres, confirmando que todos os preparativos para sua mudança definitiva para o Brasil estavam sendo finalizados. Helena sorriu para si mesma enquanto o carro se afastava do meio-fio. A primeira jogada havia sido feita. Agora era questão de aguardar a reação e se preparar para as próximas etapas do plano que havia meticulosamente elaborado durante os últimos meses. Ricardo e Carla não faziam ideia do furacão que estava prestes a atingir suas vidas. Helena ajustou o retrovisor do Mercedes que havia alugado e observou a casa onde havia vivido por 8 anos. A construção em estilo neoclássico continuava imponente, com suas colunas brancas e jardim impecavelmente cuidado no bairro dos Jardins. Mas agora, aos seus olhos, parecia menor, menos significativa. 2 Audis estavam estacionadas na garagem, uma prata e uma vermelha que ela não reconhecia. Não havia vindo ali por nostalgia. Tinha um objetivo específico: recuperar alguns documentos pessoais que havia deixado para trás em sua fuga precipitada. Documentos que agora precisava para finalizar certas questões legais relacionadas ao divórcio e à mudança definitiva de seu status civil. Respirou fundo e saiu do carro. O portão eletrônico ainda respondia ao seu código. Aparentemente, Ricardo havia sido desleixado o suficiente para não mudá-lo, ou arrogante o suficiente para acreditar que ela jamais voltaria. Seus passos ecoaram no caminho de pedras portuguesas enquanto se dirigia à entrada principal.
Usou a chave reserva que sempre ficara escondida sob o terceiro vaso de orquídeas. Também continuava lá. Que descuido impressionante da parte deles. A casa estava em silêncio. Helena checou o relógio. 2h30 da tarde de uma quarta-feira. Ricardo provavelmente estava no escritório. E Carla, Carla nunca havia sido de trabalhar regularmente em lugar algum. Helena subiu as escadas em direção ao que havia sido seu escritório pessoal. Um pequeno cômodo no segundo andar, onde guardava seus documentos importantes. Suas pegadas no carpete eram abafadas, mas ainda assim ela se movia cautelosamente, como uma intrusa em sua própria antiga casa. Ao passar pelo quarto principal, o quarto que havia compartilhado com Ricardo, não pôde evitar uma olhada pela porta entreaberta. A decoração havia mudado completamente. As cortinas de linho bege que ela havia escolhido foram substituídas por um tecido vermelho dramático. A colcha azul marinho deu lugar a um conjunto em tons de dourado e preto. Era como se quisessem apagar qualquer rastro de sua existência. No escritório, Helena foi direto ao pequeno cofre escondido atrás de uma estante de livros. O código continuava o mesmo, a data de nascimento de sua mãe. Retirou os documentos que precisava, certidões, contratos antigos, algumas joias que haviam sido de sua avó e, por último, uma carta lacrada que havia escrito 2 anos antes, mas nunca entregara. Foi quando ouviu o ruído da porta da frente se abrindo. "Ri, você chegou cedo. Não era para voltar antes das 5?" gritou uma voz feminina familiar do andar de baixo. Carla. Helena sentiu o estômago se contrair, mas forçou-se a manter a calma. Rapidamente, guardou os documentos na bolsa e se dirigiu silenciosamente para o corredor. Podia descer pelas escadas dos fundos e sair pela cozinha sem ser vista. "Não, amor, sou eu", respondeu uma voz masculina. "Ricardo." Helena congelou no topo da escada. Eles estavam bem embaixo dela, na sala de estar. Podia ouvir perfeitamente cada palavra. "Que bom, estava com saudade", disse Carla, e Helena ouviu o som inconfundível de beijos. "Como foi seu dia?" perguntou Ricardo. "Bem, mas tenho uma notícia interessante. Lembra da Fernanda, minha amiga que trabalha na recepção da Almeida & Associados?" O coração de Helena disparou. "A consultoria do Roberto Almeida?" "Sim, lembro. Ela me ligou mais cedo. Disse que uma mulher esteve lá hoje, numa reunião muito misteriosa com o Roberto. Uma reunião que deixou ele visivelmente abalado. E o que isso tem a ver conosco?" Helena pôde ouvir Carla se movimentando, provavelmente servindo algo para beber. Sua irmã sempre fazia isso quando tinha uma fofoca importante para contar. A mulher se chamava Helena Mendes. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Helena pôde sentir a tensão lá de cima. Ela se encostou na parede, o coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvir. "Impossível", murmurou Ricardo finalmente. "Helena está na Europa. E, além disso, o sobrenome dela é Fernandes." "Era Fernandes, Ri. Fernanda disse que ela mesma corrigiu, que tinha voltado a usar o nome de solteira." Outra pausa longa. "Isso não faz sentido. Helena não tem dinheiro para estar fazendo reuniões de negócios com Roberto Almeida. E por que ela faria isso?" "Não sei, mas Fernanda disse que ela chegou numa BMW blindada com motorista, estava vestida como uma executiva e que toda a reunião durou mais de 1 hora. Roberto saiu visivelmente transtornado depois que ela foi embora." Helena ouviu passos pesados, Ricardo andando de um lado para o outro, como sempre fazia quando estava nervoso. Deve ser coincidência, deve ser outra Helena. Uma outra Helena Mendes que trabalhou na Almeida anos atrás e que fez Roberto Almeida suar frio numa reunião? Ri, não seja ingênuo. Mas o que ela poderia querer? E de onde teria conseguido dinheiro? Talvez tenha se casado com algum europeu rico. Talvez tenha herdado alguma coisa. Ou talvez... Carla fez uma pausa dramática. Talvez ela tenha descoberto algo sobre nós e esteja planejando algum tipo de vingança. Vingança? Carla, isso não é um filme mexicano. Helena sempre foi submissa. Ela jamais faria algo assim.
As pessoas mudam, Ricardo, especialmente quando são traídas da forma como nós atraímos. Helena fechou os olhos. Ouvir Carla admitir tão casualmente a traição ainda doía, mesmo após 2 anos, mas também alimentava a chama de determinação que havia crescido dentro dela. Mesmo que seja ela, continuou Ricardo, o que ela poderia fazer? Não tem provas de nada, e nossa empresa está indo muito bem. Está mesmo? Porque ontem você estava reclamando que perdeu aquele contrato com o shopping center para a Almeida. Foi um revés temporário. E na semana passada foi o prédio comercial na Faria Lima. E mês passado foram os apartamentos no Morumbi. Helena sorriu ligeiramente. Sabia exatamente por que Ricardo estava perdendo aqueles contratos. Havia passado os últimos 6 meses construindo uma rede de informações, cultivando relacionamentos e, discretamente, fornecendo informações vantajosas para os concorrentes de Ricardo através de intermediários. Você está paranoica, Carla. Estou realista. Helena nunca nos perdoou, Ri. E se ela realmente voltou com dinheiro e conexões, nós precisamos nos preparar. Preparar para o quê? Para a guerra. Helena decidiu que havia ouvido o suficiente. Silenciosamente, desceu pelas escadas dos fundos e saiu pela porta da cozinha que dava para o jardim lateral. Conseguiu chegar ao carro sem ser vista. Enquanto dirigia de volta ao hotel, sua mente processava tudo o que havia escutado. Eles estavam preocupados. Bom, deveriam estar. Seu telefone tocou. Roberto Almeida. Helena, espero não estar incomodando. De forma alguma, senhor Almeida. Conversei com meu conselho esta manhã sobre sua proposta. Devo dizer que eles ficaram impressionados. Imagino que sim. Gostaria de marcar uma segunda reunião para amanhã. Há alguns detalhes que gostaríamos de esclarecer antes de dar nossa resposta final. Claro, que hora seria conveniente? Às 9 da manhã. E, Helena, seria possível você trazer seu advogado? Gostaríamos que esta negociação fosse conduzida da forma mais profissional possível. Helena sorriu. Naturalmente. Dr. Maurício Santos estará comigo. Houve uma pequena pausa. Maurício Santos era conhecido como um dos advogados empresariais mais implacáveis de São Paulo. Trabalhar com ele enviaria uma mensagem muito clara sobre suas intenções sérias. Perfeito. Até amanhã, então. Depois de desligar, Helena parou em um semáforo vermelho e olhou para seu reflexo no retrovisor. A mulher que a encarava de volta estava determinada, focada. Não havia mais rastros da Helena insegura que havia fugido 2 anos antes. Naquela tarde, ela ainda tinha 2 paradas importantes a fazer. Primeiro, precisava ir ao cartório finalizar alguns documentos relacionados ao divórcio. Depois, tinha um compromisso com uma jornalista da revista Veja para uma entrevista que sairia na próxima edição. Uma entrevista cuidadosamente planejada para anunciar sua volta ao mundo dos negócios. Quando Ricardo e Carla lessem aquela matéria, saberiam que seus piores pesadelos estavam se tornando realidade. Enquanto o trânsito se movia lentamente pela Marginal Pinheiros, Helena pensou na carta que havia recuperado de seu antigo escritório. Era uma carta que havia escrito para Ricardo 2 anos antes, mas nunca tivera coragem de entregar. Uma carta onde derramava todo o seu amor, sua dor e sua disposição de perdoar se ele apenas admitisse o erro e escolhesse ficar com ela. Agora, aquela carta serviria a um propósito completamente diferente. Seria a prova de que ela havia tentado salvar o casamento, de que havia sido a parte ferida e abandonada. Seria útil se algum dia precisasse usar a narrativa de vítima a seu favor. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso, porque às vezes precisamos saber que não estamos sozinhos nas nossas batalhas. O telefone tocou novamente. Dessa vez, era sua assistente de Londres. Helena, consegui agendar a reunião com o grupo de investidores brasileiros para sexta-feira. Eles estão muito interessados no projeto imobiliário. Perfeito, Amanda. E quanto ao outro assunto que conversamos?
O detetive particular confirmou. Ele tem toda a documentação que você solicitou sobre as atividades financeiras da construtora Fernandes. Aparentemente, há algumas irregularidades interessantes. Helena sentiu uma onda de satisfação. Ótimo, programe uma reunião comigo para sábado. Algo mais? Sim? Quero que você cancele meu voo de volta para Londres. Vou ficar no Brasil por tempo indeterminado. Após desligar, Helena baixou o vidro do carro e sentiu o ar quente de São Paulo entrar. Estava oficialmente de volta para ficar. E desta vez, não sairia correndo. A guerra que Carla havia mencionado estava apenas começando e Helena pretende vencê-la. Helena observou Roberto Almeida assinar o último documento com mãos ligeiramente trêmulas. Dr. Maurício Santos, seu advogado, revisava meticulosamente cada cláusula, enquanto ela mantinha a postura serena que havia aperfeiçoado nos últimos 2 anos. A sala de reuniões da Almeida em Associados estava em silêncio, quebrado apenas pelo som das canetas contra o papel. Parabéns, Helena, disse Roberto, estendendo a mão. Oficialmente, você é nossa nova sócia majoritária e vice-presidente executiva. Obrigada pela confiança, respondeu ela, apertando firmemente a mão dele. Prometo que não se arrependerá desta decisão. Dr. Maurício fechou a pasta de documentos com um sorriso satisfeito. Todos os trâmites legais serão finalizados até segunda-feira. A transferência de ações estará registrada na junta comercial até o final da semana. Depois que as formalidades foram concluídas e Dr. Maurício se retirou, Roberto serviu 2 cálices de champanhe francês. Devo confessar, Helena, que quando você saiu da empresa há anos para se casar, pensei que tínhamos perdido um grande talento. Mas jamais imaginei que você voltaria como a salvação da empresa. As circunstâncias nos moldam de formas inesperadas, respondeu ela, aceitando o champanhe, mas apenas molhando os lábios. Precisava manter a cabeça clara. E agora, qual é seu primeiro movimento como vice-presidente? Helena caminhou até a ampla janela que dava vista para a Avenida Paulista. Lá embaixo, o trânsito se movia freneticamente. Pessoas corriam para seus compromissos. A vida acontecia em sua velocidade implacável. Em algumas horas, toda São Paulo saberia de sua aquisição. Primeiro, precisamos analisar detalhadamente nossa carteira de clientes e identificar onde estamos perdendo terreno. Segundo, quero uma auditoria completa de nossos processos internos. E terceiro, ela se virou para encarar Roberto. Quero que você marque uma reunião com todos os nossos principais concorrentes. Todos, especialmente incluindo a construtora Fernandes. Roberto engoliu em seco. Helena, você tem certeza de que isso é prudente? Considerando o histórico pessoal... Roberto, ela interrompeu gentilmente. A partir de agora, não existe histórico pessoal. Existe apenas negócios. E os negócios exigem que conheçamos nossos adversários. Naquele momento, a secretária de Roberto bateu na porta. Com licença, senhor Almeida. Tenho uma ligação urgente para a senhora Helena. Helena franziu o senho. Poucas pessoas tinham aquele número. Helena, é Amanda, de Londres. Desculpe interromper, mas aconteceu algo que você precisa saber imediatamente. O que foi? A matéria da revista Veja foi antecipada. Sai hoje à tarde, não na próxima semana como planejado. E tem mais. Alguém vazou informações sobre sua herança para a imprensa. Tem repórteres ligando para o escritório, perguntando sobre os milhões misteriosos da herdeira que voltou para se vingar. Helena fechou os olhos momentaneamente. Havia esperado que as informações vazassem, mas não tão rapidamente. Entendi. Execute o protocolo B que conversamos. Já estou providenciando. A assessoria de imprensa está preparando um comunicado oficial. Depois de desligar, Helena encontrou Roberto a observando com preocupação. Problemas? Nada que não possa ser contornado. A imprensa descobriu nossa parceria mais cedo do que eu esperava. E isso é bom ou ruim? Depende de como jogamos nossas cartas nas próximas horas. O telefone de Helena tocou novamente.
Desta vez, o nome na tela a fez sorrir. Beatriz Carvalho, sua melhor amiga desde a faculdade e agora uma das jornalistas mais respeitadas da cidade. Bia, que surpresa! Helena Santos Mendes, você não acredita no furacão que está acontecendo aqui nas redações. Todo mundo está falando sobre a misteriosa herdeira que voltou para dominar o mercado imobiliário. Por acaso você conhece essa mulher? Helena riu genuinamente pela primeira vez em dias. Conheço intimamente. Eu sabia. Helena, você tem ideia do que está acontecendo? Metade da elite empresarial está em pânico tentando descobrir quem é essa tal Helena Mendes. A outra metade está tentando agendar reuniões com ela. E o que você ouviu sobre Ricardo Fernandes? Ah, essa é a parte interessante. Ele passou a manhã inteira ligando para contatos, tentando descobrir informações sobre a tal herdeira. Aparentemente está paranoico de que seja algum tipo de golpe direcionado à empresa dele. Que curioso. Helena, você está planejando alguma coisa, não está? Estou planejando reconstruir minha vida, Bia. E se algumas pessoas ficarem desconfortáveis no processo, bem, não é meu problema. Posso fazer uma matéria sobre você? Exclusiva? Helena considerou a proposta. Beatriz tinha acesso às melhores fontes e sua reputação era impecável. Uma matéria bem feita poderia moldar a narrativa de acordo com seus interesses. Sim, mas nas minhas condições. Venha ao meu hotel às 7 da noite. E Bia, seja discreta sobre nosso relacionamento por enquanto. Após desligar, Helena se despediu de Roberto e desceu ao estacionamento onde Paulo a aguardava. No caminho para o hotel, ela instruiu o motorista a fazer um desvio pelo centro empresarial onde ficava a construtora Fernandes. O prédio de 12 andares ainda a impressionava. Ricardo havia herdado o negócio do pai aos 28 anos e durante os primeiros anos de casamento, ela havia se orgulhado genuinamente de seus sucessos. Agora, observando a fachada de vidro e aço, ela via apenas vulnerabilidades. Senhora, tem certeza de que quer parar aqui? Perguntou Paulo. Não vamos parar, apenas passar devagar. Foi então que ela o viu. Ricardo estava saindo do prédio acompanhado de 2 homens de terno, provavelmente advogados ou consultores. Mesmo à distância, ela podia perceber a tensão em seus movimentos. Ele gesticulava nervosamente enquanto falava, olhando constantemente ao redor como se esperasse ser observado. Helena abaixou ligeiramente o vidro fumê, não o suficiente para ser vista, mas o bastante para observar melhor. Ricardo havia engordado alguns quilos e havia fios grisalhos em suas têmporas que não existiam 2 anos antes. Usava um terno azul marinho que ela não reconhecia, provavelmente escolhido por Carla, que sempre havia criticado o guarda-roupa dele. Por um momento, ela sentiu uma pontada inesperada. Não era saudade, mas algo parecido com melancolia pelo tempo perdido, pela vida que havia imaginado ter ao lado dele. Mas o sentimento durou apenas alguns segundos, antes de ser substituído pela lembrança daquela tarde terrível, quando havia descoberto a traição. Podemos continuar, disse ela a Paulo. De volta ao hotel, Helena tomou um banho demorado e se vestiu cuidadosamente para a entrevista com Beatriz. Escolheu um vestido preto discreto, mas elegante, joias simples, mas caras, uma maquiagem que enfatizava seus olhos sem parecer excessiva. A imagem que queria transmitir era de sofisticação serena, poder controlado. Beatriz chegou pontualmente às 7, carregando seu gravador e um caderno cheio de anotações. Elas se abraçaram calorosamente antes de se acomodarem na suíte. Helena, eu ainda não acredito que você está aqui. Quando você sumiu há 2 anos, fiquei desesperada. Tentei te encontrar, mas era como se você tivesse simplesmente desaparecido. Eu precisava desaparecer, Bia. Precisava me encontrar longe de tudo que conhecia. E encontrou? Helena sorriu. Encontrei muito mais do que eu imaginava. Encontrei a mulher que sempre deveria ter sido. Durante a hora seguinte, Helena contou cuidadosamente sua versão da história. Falou sobre a herança inesperada de sua avó,
sobre os 2 anos estudando e se preparando na Europa, sobre sua decisão de voltar ao Brasil para investir no mercado que conhecia melhor. Omitiu deliberadamente qualquer menção a Ricardo ou as verdadeiras motivações por trás de seu retorno. "E por que a Almeida em Associados?", perguntou Beatriz. "Porque conheço a qualidade do trabalho deles, porque acredito no potencial da empresa e porque quero estar em uma posição onde posso fazer a diferença real no mercado." Tem alguma relação com o fato de que eles são os principais concorrentes da construtora Fernandes? Helena manteve a expressão neutra. "Não sei por que faria essa associação. Helena, nós nos conhecemos há mais de 15 anos. Eu sei quando você está escondendo alguma coisa." "Bia, off the record." Beatriz desligou o gravador. "Ricardo me traiu com minha irmã. Descobri da pior forma possível e fugi porque não conseguia lidar com a dor. Agora voltei porque tenho os recursos e a determinação para construir algo próprio. Se isso acontecer de afetar os negócios dele, é uma consequência, não um objetivo." Era uma meia-verdade cuidadosamente construída. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. E Carla? Carla fez sua escolha. Agora terá que viver com as consequências. Beatriz religou o gravador e elas continuaram a entrevista por mais 30 minutos. Quando terminou, Helena sabia que havia plantado exatamente as sementes que queria na mente de sua amiga. "A matéria sai domingo", disse Beatriz ao se despedir. "Helena, seja cuidadosa. Você está mexendo com pessoas poderosas." "Eu me tornei uma pessoa poderosa, Bia." Depois que Beatriz saiu, Helena se serviu uma taça de vinho e se acomodou na varanda da suíte. Lá embaixo, São Paulo brilhava com milhões de luzes. Sua cidade, sua casa. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Amanda. "Protocolo B executado. Comunicado oficial enviado para todas as principais mídias. Você está oficialmente disponível para entrevistas selecionadas sobre seu retorno ao mercado brasileiro." Helena sorriu e digitou a resposta. "Perfeito. Agora é hora da próxima fase. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, porque algumas batalhas só podem ser vencidas quando sabemos que temos pessoas torcendo por nós." Amanhã seria sexta-feira. Amanhã, a primeira edição da revista chegaria às bancas e aos celulares de milhares de pessoas. Amanhã, Ricardo saberia oficialmente que ela havia voltado. E segunda-feira seria seu primeiro dia oficial como vice-presidente da Almeida em Associados. A guerra havia oficialmente começado. O restaurante Fasano estava movimentado naquela sexta-feira à noite. Mas Helena havia conseguido uma mesa reservada no canto mais discreto do salão principal. Não era coincidência. Havia escolhido deliberadamente um local onde certamente seria vista pelas pessoas certas. Em São Paulo, aparecer no Fasano numa sexta-feira era quase uma declaração pública de status. Ela consultou o relógio Cartier no pulso. 8h15. Dr. Maurício deveria chegar a qualquer momento para discutirem os próximos passos da estratégia legal. Mas enquanto aguardava, Helena observava discretamente o movimento do restaurante, reconhecendo rostos familiares do meio empresarial. Foi quando os viu entrando. Ricardo e Carla caminhavam em direção ao maître, ela de vestido vermelho justo e ele de blazer azul marinho. Carla gesticulava animadamente, claramente confortável naquele ambiente de luxo que sempre havia cobiçado. Ricardo, por outro lado, parecia tenso, olhando constantemente ao redor. Helena abaixou ligeiramente o rosto, escondendo-se atrás do menu, mas continuou observando. O maître os conduziu para uma mesa a apenas 3 metros da sua. A ironia era quase poética. "Helena?" Ela ergueu os olhos e viu o Dr. Maurício se aproximando. Um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, e um terno que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. "Maurício, que pontualidade exemplar", disse ela, levantando-se para cumprimentá-lo. "Sempre. E devo dizer que você escolheu um local interessante para nossa reunião."
Helena sorriu enigmaticamente. Às vezes é importante ser vista nos lugares certos. Enquanto se acomodavam, ela podia sentir olhares curiosos de outras mesas. A revista Veja havia circulado naquela tarde e sua foto estava na capa com a manchete "A herdeira misteriosa, como Helena Mendes conquistou milhões e voltou para revolucionar o mercado imobiliário." "Então", disse doutor Maurício após pedirem o jantar, "consegui as informações que você solicitou sobre a construtora Fernandes." Ele abriu discretamente uma pasta fina. "Há algumas irregularidades interessantes. Nada criminoso, mas questionável do ponto de vista ético e financeiro." "Como assim?" "Pagamentos a consultores fantasmas, contratos com empresas de fachada, algumas licitações onde eles ofereceram propostas que matematicamente deveriam resultar em prejuízo, mas misteriosamente se tornaram lucrativas após aditivos contratuais." Helena assentiu, processando as informações. "Isso seria suficiente para uma investigação? Com as evidências certas e a pressão adequada, sim." "Mas Helena", ele a encarou seriamente, "você tem certeza de que quer seguir esse caminho? Uma vez que começarmos, não haverá volta." "Maurício, eles destruíram minha vida de uma forma que eu jamais imaginei possível. Não apenas Ricardo me traiu. Ele me fez sentir insignificante. Me convenceu de que eu não era capaz de nada além de ser uma esposa submissa. E Carla conhecia cada uma das minhas inseguranças e usou todas contra mim." Ela fez uma pausa, bebericando o vinho. "Não estou buscando vingança por raiva. Estou buscando justiça por princípio." Foi então que ouvi uma voz familiar se alterando na mesa ao lado. "Não é possível! Não é ela!" Carla havia erguido ligeiramente o tom e algumas pessoas começaram a olhar em sua direção. Helena manteve a postura serena, fingindo não ter ouvido nada, mas podia perceber a agitação crescente na mesa de Ricardo. "Carla, abaixe a voz", sussurrou Ricardo urgentemente. "Ri, é ela, é a Helena, está bem ali." Carla estava claramente em pânico. Dr. Maurício franziu o senho, percebendo a tensão. "Helena, está tudo bem?" "Perfeitamente bem", respondeu ela calmamente. "Continue me contando sobre os contratos." Mas a comoção na mesa ao lado estava se intensificando. Helena ouviu a cadeira de Ricardo raspando no chão. Ele havia se levantado. "Com licença", disse uma voz masculina atrás dela. Helena se virou lentamente. Ricardo estava parado ao lado de sua mesa, o rosto pálido, mas determinado. Carla permanecera sentada, mas estava visivelmente nervosa. "Helena", disse ele, a voz ligeiramente trêmula, que surpresa encontrá-la aqui." "Ricardo", ela respondeu com uma frieza cortante. "De fato é uma surpresa." Dr. Maurício se levantou educadamente. "Maurício Santos", disse ele, estendendo a mão para Ricardo. "Advogado da senhora Mendes." Ricardo apertou a mão mecanicamente, mas seus olhos permaneceram fixos em Helena. Você está bem? Quer dizer, está diferente." "2 anos fazem diferença em qualquer pessoa", respondeu ela, "especialmente quando esses 2 anos são bem aproveitados. Nós, quando soubemos que você havia voltado, vocês ficaram preocupados?" Ela completou a frase com um sorriso que não chegou aos olhos. "Helena, eu acho que precisamos conversar sobre tudo o que aconteceu." Conversar?" Ela repetiu como se a palavra fosse estranha. "Interessante. 2 anos atrás eu implorei para conversarmos, lembra?" Ricardo engoliu em seco. "Eu sei que as coisas terminaram mal entre nós." "Terminaram mal?" Helena soltou uma risada baixa e amarga. "Ricardo, você estava transando com minha irmã na nossa cama quando eu cheguei em casa mais cedo naquele dia." "Terminaram mal?" É uma forma interessante de descrever isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Maurício mantinha uma expressão profissional, mas Helena podia ver que ele estava absorvendo cada palavra para usar posteriormente se necessário. "Helena, por favor", Ricardo baixou a voz. "Podemos conversar em particular. Há coisas que você não entende." Eu entendo perfeitamente."
Ela se levantou graciosamente. Entendo que você escolheu. Entendo que minha irmã era mais atraente que sua esposa. Entendo que vocês dois decidiram que eu era descartável. Não foi assim. Não. Ela caminhou alguns passos em direção à mesa onde Carla estava sentada, forçando Ricardo a segui-la. Então me explique como foi, Ricardo. Me explique como você olha para a irmã da sua esposa e decide que ela vale mais que 8 anos de casamento. Carla finalmente se levantou, o rosto vermelho de constrangimento e raiva. Helena, você está fazendo uma cena? Eu estou fazendo uma cena? Helena riu novamente. Carla, querida irmã, você transou com meu marido durante meses e eu estou fazendo uma cena? Algumas pessoas nas mesas próximas agora olhavam abertamente. O maître se aproximava discretamente, claramente preocupado com a perturbação. Helena, disse Ricardo desesperadamente. Nós não queríamos que acontecesse. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Ela repetiu lentamente. Como um acidente cósmico, como a gravidade. Vocês foram vítimas das leis da física. Você não entende. Eu entendo que vocês são pessoas egoístas e covardes que destruíram uma família porque não conseguiam controlar seus impulsos. Helena disse com uma calma mortal. E eu entendo que agora vocês estão com medo porque descobriram que a mulher que humilharam voltou com recursos para não ser mais humilhada. Carla finalmente encontrou a voz. Helena, você sempre foi dramática. Dramática? Helena se virou para encarar a irmã. Carla, você seduziu o marido da sua própria irmã. Se alguém aqui é dramática, não sou eu. Nós nos apaixonamos. Vocês se apaixonaram pelos benefícios que o relacionamento oferecia. Helena cortou. Carla se apaixonou pelo estilo de vida que eu havia construído. E Ricardo se apaixonou por ter uma admiradora incondicional, depois de anos sendo casado com alguém que o desafiava intelectualmente. A precisão das palavras atingiu o alvo. Ricardo recuou como se tivesse sido esbofeteado. Helena, isso não é justo. Justo? Ela riu pela terceira vez. E agora o som estava carregado de uma frieza que fez várias pessoas ao redor se arrepiarem. Você quer falar sobre justiça? Vamos falar sobre justiça na segunda-feira. O que você quer dizer? Quer dizer que segunda-feira eu assumo oficialmente como vice-presidente da Almeida em Associados. Quer dizer que agora nós somos concorrentes diretos. E quer dizer que eu pretendo ser uma concorrente muito eficiente. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Helena, você não pode estar falando sério. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Dr. Maurício se aproximou discretamente. Helena, talvez seja melhor continuarmos nossa reunião em outro lugar. Você tem razão. Ela concordou, pegando a bolsa. Antes de se afastar, porém, olhou uma última vez para Ricardo e Carla. Ah, e uma coisa, disse ela com um sorriso genuinamente doce, que de alguma forma era mais aterrorizante que toda a frieza anterior. Parabéns pelo casamento. Espero que vocês sejam muito felizes juntos, pelo tempo que durar. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque às vezes precisamos dividir nossas histórias para entender que a força vem de onde menos esperamos. Ela se afastou com a elegância de uma rainha, deixando para trás um Ricardo boquiaberto e uma Carla visivelmente abalada. O restaurante inteiro havia presenciado o confronto, e Helena sabia que, em questão de horas, toda a alta sociedade paulistana estaria comentando o encontro. No carro, Dr. Maurício quebrou o silêncio. Bem, isso foi educativo. Como assim? Agora eu entendo completamente por que você quer destruí-los. E mais importante, agora eu sei exatamente como vamos fazer isso. Helena sorriu, observando as luzes da cidade passarem pela janela. A primeira batalha, face a face, havia sido travada, e ela havia vencido de forma esmagadora. Segunda-feira chegou com o céu nublado, típico do inverno paulistano, mas Helena acordou energizada.
Hoje seria seu primeiro dia oficial como vice-presidente da Almeida em Associados, e ela havia planejado cada detalhe meticulosamente. Escolheu um terno Chanel cinza escuro que transmitia autoridade sem ser ostensivo, sapatos de salto médio que permitiam mobilidade e confiança, e uma pasta de couro italiana que continha documentos que mudariam o jogo para sempre. Às 7h30 da manhã, ela já estava no escritório. A equipe de limpeza ainda trabalhava nos andares superiores e apenas alguns funcionários mais dedicados haviam chegado. Helena queria estar lá antes de todos, para estabelecer imediatamente sua presença e seriedade. Roberto a recebeu com um café forte e um sorriso nervoso. Como você dormiu? Imagino que deve estar ansiosa para o primeiro dia. Dormi perfeitamente, mentiu ela. Na verdade, havia passado a madrugada revisando relatórios financeiros e estratégias de mercado. E você? Como a equipe reagiu ao anúncio? Bem, houve algumas surpresas. Algumas pessoas se lembravam de você da época em que trabalhava aqui como secretária. Outras ficaram impressionadas com sua transformação. Helena assentiu, compreendendo as entrelinhas. Imagino que alguns questionem se uma ex-secretária tem qualificações para ser vice-presidente. Helena, não se preocupe, Roberto. Questionamentos são naturais, mas resultados falam mais alto que especulações. Às 9 da manhã, Helena conduziu sua primeira reunião geral com todos os departamentos. A sala de conferências estava lotada. Arquitetos, engenheiros, gerentes de projeto, pessoal de vendas e administrativo. Ela podia sentir a mistura de curiosidade, ceticismo e expectativa no ar. Bom dia a todos, começou ela, mantendo-se de pé enquanto todos se acomodavam. Sei que muitos de vocês estão curiosos sobre minha chegada e sobre os planos para a empresa. Vou ser direta. Estou aqui para recuperar nossa posição de liderança no mercado. Ela ativou o projetor, revelando uma apresentação que havia preparado durante o fim de semana. Nos últimos 2 anos, perdemos 17 contratos importantes para concorrentes. Desses 17, 9 foram para a construtora Fernandes. Isso representa uma perda de aproximadamente 42 milhões em receita. Murmúrios se espalharam pela sala. Helena sabia que estava sendo provocativa ao mencionar especificamente Ricardo, mas era necessário estabelecer o tom. Minha pergunta é simples. Por que isso aconteceu? Marina Costa, gerente de vendas há 8 anos, levantou a mão. Helena, posso falar com franqueza? Por favor. A Fernandes tem oferecido preços que simplesmente não conseguimos competir. Às vezes, chegam a ser 20% mais baixos que os nossos orçamentos mais agressivos. E como vocês acham que eles conseguem fazer isso mantendo qualidade e margem de lucro? A sala ficou em silêncio. Todos sabiam a resposta, mas ninguém queria verbalizá-la. Eu vou responder por vocês, disse Helena calmamente. Eles cortam custos em lugares onde não deveriam cortar. Usam materiais de qualidade inferior. Tem contratos com fornecedores que envolvem, digamos, arranjos pouco transparentes e, ocasionalmente, recebem informações privilegiadas sobre nossos orçamentos. O último comentário causou um alvoroço. Carlos Andrade, arquiteto-chefe, se manifestou. Você está sugerindo espionagem industrial? Estou sugerindo que nossa concorrência não joga limpo e que precisamos estar preparados para isso. Helena clicou para o próximo slide, que mostrava uma estratégia detalhada de recuperação de mercado. A partir de hoje, implementaremos um novo protocolo de segurança para informações sensíveis. Todos os orçamentos serão compartimentados até o último momento. Estabeleceremos parcerias exclusivas com fornecedores premium, que garantam qualidade superior. E mais importante, vamos focar em contratos onde a qualidade importa mais que o preço. Ela passou a próxima hora detalhando mudanças operacionais, novos padrões de qualidade e uma estratégia agressiva de marketing que posicionaria a Almeida como sinônimo de excelência premium no mercado paulistano. Alguém tem dúvidas sobre nossa nova direção? Perguntou ela ao final.
Silêncio total. Não por falta de dúvidas, mas porque todos estavam processando a transformação que acabaram de presenciar. A ex-secretária tímida havia se tornado uma executiva formidável. Após a reunião, Helena se trancou em seu novo escritório com o doutor Maurício e Amanda, que havia voado de Londres especificamente para esta semana. Como foi a reação da equipe? Perguntou Amanda. Melhor do que eu esperava. Eles estão céticos, mas dispostos a seguir a liderança se eu demonstrar resultados. E quanto ao outro assunto? Perguntou o Dr. Maurício. Helena sorriu e abriu um envelope que havia chegado naquela manhã por malote. O detetive particular entregou exatamente o que prometeu. Ela espalhou fotografias e documentos sobre a mesa, imagens de Ricardo em reuniões suspeitas, registros de transferências bancárias para empresas fantasmas, contratos assinados em restaurantes caros com empresários conhecidos por suas práticas questionáveis. Isso é suficiente para abrir uma investigação? Perguntou Amanda. Mais que suficiente, respondeu o Dr. Maurício. Mas, Helena, usar isso significa guerra total. Você tem certeza? Helena olhou pelas janelas panorâmicas de seu escritório. Lá embaixo, São Paulo fervilhava de atividade. Em algum lugar dessa cidade, Ricardo provavelmente estava em sua própria sala, planejando como contra-atacar sua entrada no mercado. Maurício, eles declararam guerra contra mim no momento em que decidiram que eu era descartável. Eu só estou retribuindo o favor. Seu telefone tocou. Roberto. Helena, você pode vir à minha sala? Temos visitantes. 5 minutos depois, Helena entrou na sala de Roberto e encontrou 2 pessoas esperando. Um homem de terno caro que ela não reconhecia e, para sua surpresa, Carla. Helena, disse Roberto nervosamente. Este é Dr. Fernando Lopes, advogado da construtora Fernandes. Helena manteve a expressão neutra enquanto cumprimentava o advogado educadamente. Carla permaneceu sentada, claramente desconfortável. Em que posso ajudá-los? Dr. Lopes abriu uma pasta. Senhora Mendes, estou aqui representando meu cliente em uma questão delicada. Chegou ao nosso conhecimento que a senhora pode estar utilizando informações privilegiadas obtidas durante seu casamento com o senhor Ricardo Fernandes para prejudicar os negócios da construtora Fernandes. Helena riu suavemente. Dr. Lopes, isso é uma acusação séria. Espero que tenha evidências substanciais para sustentá-la. Temos motivos para crer que a senhora está usando conhecimento interno para competir efetivamente no mercado livre? Ela interrompeu. Dr. Lopes, se sua preocupação é que eu conheço os métodos operacionais da Fernandes, posso assegurar que qualquer informação que eu tenha é de conhecimento público ou pode ser facilmente obtida através de pesquisa de mercado. Helena, Carla finalmente se manifestou. Você sabe que isso não é sobre negócios, isso é pessoal. Carla, Helena se virou para encarar a irmã. Interessante você falar sobre coisas pessoais, mas tem razão. Vamos separar o pessoal do profissional. Profissionalmente, sou vice-presidente de uma empresa de construção civil. Pessoalmente, sou uma mulher divorciada que está reconstruindo sua vida. Não vejo conflito entre essas duas realidades. Dr. Lopes tentou retomar o controle da conversa. Senhora Mendes, meu cliente está disposto a resolver essa situação amigavelmente. Que situação? Helena perguntou com genuína curiosidade. 2 concorrentes disputando o mesmo mercado? Isso se chama capitalismo, Dr. Lopes. Sabemos sobre suas investigações, disse Carla abruptamente. Helena ergueu uma sobrancelha. Investigações. Os detetives, as perguntas sobre nossos fornecedores, as tentativas de obter informações sobre nossos contratos. Carla, querida, Helena sorriu docemente. Isso se chama pesquisa de mercado. É assim que empresas sérias operam. Dr. Lopes se levantou. Senhora Mendes, espero que entenda que qualquer tentativa de prejudicar meu cliente através de métodos questionáveis será respondida com total rigor legal. Dr. Lopes, Helena também se levantou. Posso garantir que todos os meus métodos são absolutamente legais.
Não posso dizer o mesmo sobre os métodos de seu cliente. O comentário atingiu o alvo. Doutor. Lopes franziu o senho, claramente entendendo a implicação. O que você quer dizer com isso? Nada específico, respondeu Helena inocentemente. Apenas uma observação geral sobre a importância de operar dentro da lei. Após a saída dos visitantes, Roberto se afundou em sua poltrona. Helena, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Roberto, eles vieram aqui porque estão com medo. E pessoas com medo cometem erros. Ela retornou ao seu escritório e ligou imediatamente para Dr. Maurício. Maurício, acelere o cronograma. Quero que aquele dossiê chegue às autoridades competentes até sexta-feira. Helena, isso é necessário. Eles estão tentando me intimidar, o que significa que sabem que tenho algo contra eles. É melhor usarmos nossa vantagem antes que eles tenham tempo de cobrir os rastros. Depois de desligar, Helena olhou novamente pela janela. A tarde estava escurecendo e as luzes dos prédios começavam a se acender. Em algum lugar lá fora, Ricardo e Carla estavam provavelmente planejando seu próximo movimento, mas Helena havia se antecipado a eles. Sempre. Onde você está assistindo essa história? Porque às vezes a vida nos ensina que a melhor defesa é um ataque bem planejado. E eu gostaria de saber de qual lugar do mundo você está acompanhando essa reviravolta. Na sexta-feira, o cerco que ela havia cuidadosamente construído ao redor de Ricardo se fecharia completamente. E dessa vez, não haveria como escapar. Sexta-feira, 6 da manhã. Helena estava em sua suíte no hotel quando o telefone tocou. Dr. Maurício, com a voz carregada de satisfação. Helena, funcionou. A Receita Federal acabou de lacrar os escritórios da construtora Fernandes. A Polícia Federal está executando mandados de busca e apreensão simultaneamente. Ricardo foi conduzido para prestar depoimento. Helena fechou os olhos, sentindo uma mistura complexa de alívio e melancolia. 2 anos de planejamento meticuloso haviam culminado naquele momento. E a imprensa? Beatriz já está no local. A história será a manchete de todos os jornais amanhã. 40 minutos depois, Helena estava no escritório da Almeida em Associados, observando pela televisão as imagens da operação. Viaturas da Polícia Federal cercavam o prédio onde Ricardo havia construído seu império. Funcionários saíam confusos, carregando pertences pessoais. A fachada imponente que ela havia admirado dias antes agora estava coberta por faixas amarelas de isolamento. Roberto entrou em sua sala com 2 xícaras de café e uma expressão de assombro. Helena, você sabia que isso ia acontecer hoje? Sabia que ia acontecer. Não sabia exatamente quando. Como você conseguiu? Roberto, durante 2 anos eu me preparei para este momento. Não apenas emocionalmente, mas estrategicamente. Eu sabia que Ricardo tinha esqueletos no armário. Conhecia sua natureza impulsiva, sua tendência a cortar caminho quando pressionado. Bastava fornecer as informações certas para as pessoas certas. O telefone de Helena tocou. Amanda, de Londres. Helena, está vendo as notícias? Está em todos os canais internacionais. Operação Alicerce, construtora investigada por fraude em licitações e lavagem de dinheiro. E como está a reação do mercado? 3 clientes da Fernandes já ligaram querendo transferir seus contratos para vocês. O telefone não para de tocar. Helena desligou e se virou para Roberto. Prepare a equipe jurídica. Vamos receber muitas propostas nas próximas horas. Às 10 da manhã, enquanto revisava contratos em seu escritório, a secretária anunciou uma visita inesperada. Senhora Helena, tem uma moça aqui que diz ser sua irmã. Ela está bem agitada. Mande ela entrar. Carla apareceu na porta, visivelmente abalada. O vestido que usava estava amarrotado, a maquiagem borrada, os cabelos desalinhados. Era uma versão completamente diferente da mulher confiante que Helena havia encontrado no restaurante dias antes. Helena, por favor, precisamos conversar. Claro, Carla. Sente-se. Carla se jogou na poltrona, as mãos tremendo visivelmente. Helena, você precisa parar isso. O que você fez com Ricardo
que eu fiz? Helena ergueu uma sobrancelha. Carla, eu não criei as irregularidades que estão sendo investigadas. Eu apenas forneci informações para as autoridades competentes. Você armou uma cilada. Eu expus a verdade. Carla se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Helena, eu sei que você me odeia. Eu sei que tenho culpa no que aconteceu entre você e Ricardo. Mas, por favor, ele não merece isso. Não merece? Helena também se levantou, mantendo a voz baixa, mas carregada de emoção. Carla, você tem ideia do que vocês fizeram comigo? Não apenas a traição, que já seria devastadora. Vocês me fizeram sentir insignificante. Me fizeram acreditar que eu não valia nada. Nunca foi nossa intenção. A intenção de vocês era satisfazer seus próprios desejos sem se importar com as consequências. Helena interrompeu. E agora Ricardo está enfrentando as consequências de suas próprias escolhas, não das minhas. Carla se virou, os olhos cheios de lágrimas. Helena, você não entende. Eu me apaixonei por ele. Não foi algo planejado. Carla, você se apaixonou pela vida que eu havia construído com ele, pela estabilidade financeira, pelo status social, pela sensação de segurança. Ricardo foi apenas o meio de acessar tudo isso. A acusação atingiu em cheio. Carla empalideceu. Isso não é verdade. Não é? Então me diga, Carla. Você teria se apaixonado por Ricardo se ele fosse um funcionário público ganhando R$3.000 por mês. O silêncio que se seguiu foi revelador. Helena, por favor, Carla sussurrou. Ele pode ir preso. Nossa vida toda pode desmoronar. E você acha que minha vida não desmoronou quando descobri vocês dois na minha cama? Carla voltou a se sentar, cobrindo o rosto com as mãos. O que você quer? Dinheiro? Posso tentar conseguir dinheiro? Carla. Helena se ajoelhou ao lado da poltrona, forçando a irmã a olhar para ela. Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero sua humilhação. Eu quero que você entenda que ações têm consequências. E se eu terminar com ele? Se eu sair da vida dele completamente? Helena sorriu tristemente. Carla, isso não vai mudar o que Ricardo fez nos negócios. As irregularidades que estão sendo investigadas existem independentemente de vocês estarem juntos ou não. Mas você poderia, não sei, pedir para pararem a investigação? Eu não tenho esse poder, e mesmo se tivesse, não o usaria. Carla começou a chorar abertamente. Helena, eu sei que errei. Sei que te magoei de uma forma imperdoável. Mas, por favor, ele é tudo que eu tenho. Helena sentiu uma pontada inesperada de compaixão. Não por Ricardo, mas por Carla. Sua irmã sempre havia sido insegura, sempre havia buscado validação através dos homens em sua vida. Em certo sentido, ela também era uma vítima de suas próprias inseguranças e da manipulação de Ricardo. Carla, você não precisa dele para ser alguém. Você nunca precisou. Fácil para você falar. Você sempre foi a inteligente, a bem-sucedida. Eu sempre trabalhei para ser bem-sucedida. Estudei, me esforcei, construí uma carreira. Você escolheu o caminho mais fácil, se apoiar em homens. Helena voltou para sua mesa e abriu uma gaveta, retirando um envelope. Carla, há algo que você precisa saber. Ela entregou o envelope para a irmã. Abra. Carla abriu com mãos trêmulas e retirou uma série de fotografias. Imagens de Ricardo com outras mulheres, em restaurantes, hotéis, situações claramente íntimas. As datas nas fotos mostravam que foram tiradas durante o último ano. Onde? Onde você conseguiu isso? O mesmo detetive que investigou as irregularidades financeiras também monitorou a vida pessoal de Ricardo. Carla, você não é a primeira mulher com quem ele trai a esposa e não será a última. Carla olhou as fotos como se estivesse vendo fantasmas. Ele disse que me amava. Ele disse a mesma coisa para mim durante 8 anos e provavelmente disse para cada uma dessas mulheres também. O telefone de Helena tocou. Beatriz. Helena, preciso fazer algumas perguntas para a matéria de amanhã. Você pode confirmar se tem conhecimento das investigações sobre a construtora Fernandes? Posso confirmar?
que, como cidadã consciente, forneci informações relevantes às autoridades quando tomei conhecimento de possíveis irregularidades. E quanto às alegações de que isso seria uma vingança pessoal? Helena olhou para Carla, que ainda segurava as fotografias com mãos trêmulas. Beatriz, vingança pessoal seria algo emocional e irracional. O que fiz foi um ato de justiça baseado em evidências concretas. Se algumas pessoas confundem justiça com vingança, isso diz mais sobre elas do que sobre mim. Depois de desligar, Helena se sentou ao lado de Carla no sofá de seu escritório. Carla, vou te fazer uma oferta. Uma única oferta. Carla ergueu os olhos vermelhos. Vou pagar para você fazer um curso superior. Administração, direito, o que quiser. Vou te ajudar a encontrar um emprego digno, onde você possa construir sua própria vida. Mas tem uma condição. Qual? Você precisa se afastar de Ricardo completamente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Precisa entender que ele nunca vai te dar a segurança e o amor que você busca, porque ele é incapaz disso. Carla ficou em silêncio por longos minutos, olhando alternadamente para as fotografias e para Helena. Por que você faria isso por mim, depois de tudo que eu fiz? Porque você é minha irmã, porque acredito que pessoas podem mudar e porque quero quebrar o ciclo de dor que tem definido nossa família. Carla começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas diferentes, de alívio, de gratidão, de uma esperança tímida. Helena, eu aceito, mas e se ele tentar me procurar? Ele vai ter problemas maiores para se preocupar nos próximos anos. Naquele momento, a televisão mostrou novas imagens. Ricardo sendo escoltado para fora do prédio da Polícia Federal, algemado, com uma expressão de completa derrota. Os repórteres gritavam perguntas que ele não respondia. Jesus, murmurou Carla. Carla, Helena segurou a mão da irmã. Algumas pessoas precisam perder tudo para entender o valor do que tinham. Ricardo escolheu esse caminho. 3 horas depois, Carla havia saído do escritório com um plano detalhado para reconstruir sua vida. Helena permaneceu sozinha, observando o movimento da cidade através das janelas panorâmicas. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Amanda. Parabéns, chefe. Você conseguiu. Como se sente? Helena digitou lentamente. Vitoriosa, mas também completa. Roberto bateu na porta. Helena, os números de hoje. 3 novos contratos confirmados. 15 milhões em novos negócios. Ótimo, Roberto. Marque uma reunião com toda a equipe para segunda-feira. Temos muito trabalho pela frente. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Helena arrumou seus pertences e se preparou para deixar o escritório. Na mesa, uma foto emoldurada mostrava ela e sua avó Amélia no último Natal que passaram juntas. A mulher que havia construído um império do nada e havia deixado para Helena não apenas dinheiro, mas também a lição mais valiosa: nunca permitir que outros definam seu valor. Obrigada, vovó, sussurrou Helena para a foto. Espero ter feito você se orgulhar. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque, às vezes, a vida nos ensina que o fim de uma história é apenas o começo de outra muito melhor. Ao sair do prédio, Helena olhou uma última vez para o skyline de São Paulo. 2 anos antes, havia fugido dessa cidade como uma mulher destruída. Agora, era uma das executivas mais poderosas do mercado imobiliário brasileiro. Não havia voltado para se vingar. Havia voltado para reconstruir, para provar, para vencer. E havia conseguido tudo isso e muito mais. A história de Helena Mendes estava apenas começando.